lá. Como eu estava falando a vocês, tá? Aqui são dois tipos de... São palmeiras, todas duas plantas. Vocês estão vendo o tipo de caule, né? Caule tipo estipe. Passou aqui, desculpa. Deixa eu só ver a sala de espera aqui. Olha lá, de novo, tá Jamile como esperando, gente. Ela deve estar com algum problema na internet dela, porque eu já admiti e mesmo assim tá dando erro. Vou deitar de novo. Todos os dois vocês estão vendo que são caules do tipo estipe, né? Aquele caule com aquelas características que a gente viu na aula passada, sendo que a tipo Vetia, por exemplo, é do tipo que tem um caule só, né? Ela nasce única. Às vezes acontece, gente, de nascerem duas assim, ó, mas é coisa rara, tá? São as que ele chama de gêmeas, mas não é o normal dela, o natural delas é que realmente seja um caule único. E mesmo que tenha uma segunda, são dois caules distintos, tá? Que de repente nasceram juntas, mas na verdade são duas espécies, são duas plantas no caso. Mas no caso dessa outra aqui, que é do tipo entolcerado, são vários caules que vão nascendo numa mesma planta, é o tipo da areca, que é bem comum. A gente vê muito essa planta em Prado Forte, entre uma casa e outra, para de repente fazer uma cerca viva. A única ressalva que eu faço, gente, é que elas crescem, tá? Elas crescem muito. Então, se você coloca elas muito uma pertinha da outra, acaba que quando elas crescerem muito, quando elas estiverem num porte maior, elas vão estar lá em cima, se batendo uma na outra. Embaixo, você vai ter o espaçamento de uma para a outra aqui, de acordo com o tamanho. Às vezes você vai ter que sair cortando alguns caules. Então, eu não utilizo muito essa planta para, tipo, como se fosse uma cerca viva, tá? A não ser que você espace ela, dê um determinado espaçamento entre uma e outra, de acordo com a espécie, e você saiba que quando elas estiverem adultas, vai se abrir um buraco entre uma e outra que você pode, de repente, plantar uma planta arbustiva, tá? Então, palmeira, normalmente, a gente usa muito em destaque. Em paisagismo de interiores, a gente usa muito com vasos. A ressalva que eu faço a vocês, botem sempre o vaso maior que vocês puderem, para poder elas se desenvolverem bem, tá? Vasinho é um local que não tem área para você botar um vaso de boca. E quando eu falo vaso de boca grande, gente, palmeira, 50 centímetros é vaso normal, tá? Eu quero vaso de 70, 80 de boca. Vasão é o ideal, tá? Se você quiser uma palmeira alta. Se você quiser uma palmeira alta, que eu digo 3 metros, isso normalmente é apartamento que tem um pé direito duplo, tá? Se é um local com pé direito normal, você não pode botar realmente uma palmeira muito alta. Aí você, de repente, compra ela menor, bota seu vaso do tamanho que você tem espaço, e ela não vai ter como crescer muito, porque a raiz vai segurar. O que pode acontecer, gente? Pode acontecer de sua planta viver ali lindamente o resto da sua vida, se você estiver sempre adubando, se tiver alguma folha feia cortando, sempre perto de uma janela, para tomar um sol, pelo menos, porque ela vai precisar em algum momento do dia, tá? Mas o ideal é que você sempre tente botar o maior vaso, de maior boca possível, para poder ela ter o maior espaço de raiz, tá? E infelizmente, a gente não tem como garantir que, a depender do tipo de palmeira, ela não rache seu vaso, tá? Tem algumas palmeiras que têm um grande porte, que elas, normalmente, o torrão da palmeira pode quebrar o vaso, tá? Então, é um risco que se corre, mas o ideal, realmente, de uma palmeira, ela tá no chão, crescendo livremente. Mas, se você quiser botar no vaso, dá para botar, tá? Só tem que escolher, realmente, o vaso proporcional ao tipo de planta que você quer colocar. Essa é a planta coringa para paisagens de interiores. Todo mundo tem uma rafis em casa, tá? Que é chamada vulgarmente também de palmeira ráfia, tá, gente? Mas vocês estão vendo aqui o nome dela é Rhapis excelsa, é o nome científico, tá? Então, no design interior, ela é realmente muito utilizada em vasos e posição de destaque, em locais que não tenha sol batendo diretamente, porque ela é uma palmeira de meia sombra que suporta locais de sombra. Só que assim, dentro de um escritório, de ar-condicionado, todos os dias, que não tem nem uma nesguinha de luz natural na sala, nem ela vai suportar, tá, gente? E ela é uma planta guerreira, tá? Ela também eu já vi muito em área externa, só que em área externa, normalmente, ela vai para locais que não bate sol o dia todo, ela fica rente num local mais sombreado da casa, num jardim mais reservado, que de repente, em determinado horário do dia, a própria casa faz sombra. Porque se ela ficar num sol muito exposto, ela pode nem morrer, porque ela é uma palmeira bem resistente. Mas ela fica amarelada, não é a cor natural dela. Foi o que eu disse a vocês, palmeira é uma planta resistente, às vezes ela sobrevive em locais que não é o ideal a ela, mas elas não ficam na sua plenitude, tá? Uma outra coisa é que palmeira normalmente pode ter nos seus caules parece uma fibra,
essa palmeira rafis, ela tem essa fibrazinha em volta do caule dela, tá, gente? Não é para tirar. Uma vez eu cheguei na casa de uma cliente, ela tinha arrancado todas, que achou que tinha ficado seco, morrendo. Mas não, é uma fibra natural da planta. Tem algumas que tem espinho, tem algumas que normalmente tem tipo assim, umas calosidades, ou então caule que tem parecendo uma palhazinha. Tem algumas que tem um caule todo trabalhado. Então, assim, caules únicos, todos trabalhados. Então, assim, a gente tem uma infinidade de palmeiras, tá? Sendo que, como eu disse a vocês, a palmeira rafis, ela é um coringa, porque realmente ela é uma palmeira que suporta áreas internas, ok? Sendo que, como eu disse, né? Isabela, licença aqui, desculpe. É porque eu precisei levantar aqui correndo, tomei um susto danado, um cheiro de queimado. Parecia que alguma coisa estava pegando fogo aqui. Mas descobriram, foi alguém que derramou o leite no apartamento. Desculpa. Estou interrompendo. Menina, quem mora em prédio tem que ficar um olhando o outro, né? Qualquer cheiro de queimado, Ave Maria. E todo mundo dentro de casa. Eu perdi o nome dessa palmeira. O nome dessa... Tá. o nome aqui embaixo que você está vendo, Rafis. Mas tem algum nome? Tem palmeira ráfia. Muita gente chama ela de palmeira ráfia. É o que eu mais conheço também. Eu tenho ela em casa, aqui no interior. Ela é uma planta super resistente e é o coringa nosso para a área interna, tá? É um dos coringas que a gente tem para a área interna. Tem algumas pessoas até que dizem, eu não aguento mais, não quero mais usar, porque realmente ela se tornou, como ela é bem usada, porque ela se adapta bem e ela não requer um cuidado muito específico, acaba que ela né, muita gente usa. Então, algumas pessoas não querem mais usar, mas ela é uma excelente opção para plantas internas, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais na aula passada, na aula que vem, algumas outras opções, mas a palmeira rafis realmente ela é bem. Agora, ela está sempre nascendo mudinhas embaixo. Então, se você quer que ela, se você de repente está com ela num vaso e você não quer que ela como diz, que ela cresça mais, toda vez que ela começar a nascer essas mudinhas embaixo, esses miudinhos, esses filhotinhos, você tira. Porque senão ela começa a nascer, começa a crescer, e aí acaba que acaba que ela... Desculpa, gente, que eu precisei mudar aqui o negócio, que eu estava atrapalhando um pouquinho a questão do som, mas já voltei. Tá? Então, assim, acaba que ela está sempre nascendo filhotinhos. Então, se você não quer que ela pegue muito volume, você vai tirando, certo? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Alguém fazendo. É isso. Aqui está a colega fazendo um comentário, que algumas arquitetas não querem mais usá-la porque ela se tornou um pouco comum. Porque como ela é bem utilizada e ela se adapta bem, muita gente não sabe o que usar, bota uma palmeira rafis, tá? Então, muita gente acabou criando um certo preconceito com ela. A mesma coisa do jardim externo, as ixoras, que são aquelas flores vermelhas que eu mostrei de exemplo aqui na planta arbustiva, que abriu arbustos, é uma ixora. A ixora também, as pessoas têm evitado um pouco no jardim, porque se usou demais, então enjoou. É a mesma coisa da rafis, tá? Mas assim, gente, infelizmente, a gente não tem uma infinidade de plantas para áreas internas, tá? A questão da luminosidade solar, a falta da luminosidade solar em áreas internas, limita muito a gente a questão da quantidade de espécies. Então, assim, tem alguns locais que só uma rafis que vai funcionar, que só um pleomelis verde que vai funcionar. Né? Então, assim, mesmo que a arquiteta não queira, não gosta e tal, mas tem alguns locais que não cabe outra, tá? Até cabe uma ou outra, mas essa cliente gosta. Se a cliente gosta, não vai botar por quê? Porque não está se usando mais. E eu acho isso tudo muito relativo, tá, gente? Isso, inclusive, é uma coisa que vocês vão, aos poucos, com essa questão do curso, e depois, quando vocês forem começar a trabalhar, vocês vão criar uma identidade de cada um de vocês, né? O estilo que vocês gostam mais de trabalhar, alguns detalhes, alguma linha que vocês seguem mais, tá? Então, assim, mas, infelizmente, na hora de falar sobre plantas, planta não é como, de repente, a gente, vou escolher uma almofada de acordo com a cor, da tonalidade da parede, tipo do sofá, né? Planta, se não gostar do lugar, ela não sobrevive. E aí ela só vai ficar frustrando que você vai trocar, ela vai morrer, você vai trocar, ela vai ficar feia. Então, assim, tem que realmente aceitar as limitações do local. Então, rafis é uma planta realmente que é um coringa, tá? Só que, como eu disse, tem algumas outras espécies que a gente pode trabalhar. Então, assim, eu vou mostrar a vocês na próxima aula algumas espécies. E se, de repente, vocês vão fazer algum projeto que sua cliente, não quer a rafis de jeito nenhum, aí vocês estão tendo dificuldade, gente, foi o que eu disse a vocês. Parceria.
né? Quando vocês forem começar a fazer projetos, vão ter alguns detalhamentos, algumas determinadas áreas que vocês vão precisar fazer parceria. Iluminação, quem não se especializar em iluminação vai precisar, de repente, ter um parceiro para assinar os projetos de iluminação. De repente, paisagismo, você vai ter um parceiro para assinar seu projeto de paisagismo, tá? Lógico que você vai saber o efeito que você quer dar, mas às vezes você não sabe qual espécie usar. Então, para isso que para isso eu estou dando essas aulas para vocês entenderem o que existe, entender um pouco a diferença de uma coisa para outra, para quando vocês forem especificar os seus projetos, mesmo que você não saiba exatamente a espécie exata que você vai usar, mas pelo menos o que você quer, o efeito que você quer, e você sabe se vai poder ou não, tá? Para depois, na hora que vocês forem executar o jardim, não ficar lá um buraco no jardim, no projeto de vocês, faltando alguma coisa, porque na hora H não deu certo, tá? Então, aqui é mais realmente para vocês conhecerem o que a gente tem, né, disponível. Aqui são outros tipos de palmeiras, tá, gente? Normalmente as palmeiras crescem durante dezenas de anos, algumas atingem grande porte, outras não, depende da espécie. Algumas florescem, frutificam, toda a sua existência. Aqui vocês estão vendo, nessa foto aqui, vocês estão me vendo aqui miudinha, e nos pés das palmeiras imperiais do Jardim Botânico do Rio, bem aqui embaixo. Elas são imensas, gente. São 40 metros de altura, maravilhosas. Então, são árvores, são palmeiras para locais grandes, né? Que imagine uma folha daquela cai ali, precisa de uma manutenção. Então, tem que ser locais abertos, locais altos, que tenha grandes áreas. Então, para cada local, para cada situação, você tem um tipo de palmeira para utilizar, tá? Essa palmeira aqui que está com essas três são muito utilizadas no paisagismo, que são as palmeiras fênix. Aqui embaixo vocês estão vendo que tem uma plantinha roxeada, que é uma forração, tá? É um lambari roxo, que a gente fala, é Pradescantia, é o nome científico. Você pode fazer esse acabamento de jardim, tá? Porque provavelmente esse local deve ficar sombreado pela copa das palmeiras, pelas folhas da palmeira, então acaba que esse gramadinho embaixo dela não devia estar ficando muito bonito. Então, ou não, de repente o paisagista quis dar esse contraste do roxo com o verde, né, para chamar a atenção do jardim. Então, você faz esse contraste do gramado com uma forração colorida. Você pode usar ela de forma isolada, a palmeira, você pode usar ela tripa, como essa daqui, você pode usar em alamedas, que é como se fala essa aqui do Jardim Botânico. Então, palmeiras vocês têm aí à vontade, tá, gente? Lembrem que os jardins contemporâneos usam muitas palmeiras nas fachadas das casas. Lembra que eu falei a vocês? Palmeira tem sido muito valorizada nas fachadas, principalmente as palmeiras. Eu não digo a vocês as exóticas, porque a gente tem umas nativas maravilhosas, tá? Mas às vezes a exótica tem um caule diferenciado, tem alguma coisa diferenciada que muita gente acaba comprando a ideia. Mas a gente tem palmeira de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é aporte, de tudo quanto é tipo de folha, tá? Mais folhada, menos folhada, recorte com recorte, a gente tem aí uma infinidade. Quanto mais grosso o caule, mais cara, tá? Então, se vocês querem aquelas palmeiras que tem um tronco, o caule dela, o tronco é árvore, tá, gente? Ó, o ato falho. Ela tem um caule bem largo. Por exemplo, essa palmeira imperial aí pode chegar a 80 centímetros ou mais de diâmetro de caule, né? De redondo de caule, assim. Então, quanto mais largo esse caule, mais cara ela vai ser de acordo com os tamanhos, tá, gente? Mas não, esse exemplo que eu dei para vocês não é para paisagismo de interiores, tá? Que não tem local para você botar uma palmeira com um caule desse. A gente está falando isso de área externa. Aí a gente vem para árvores. Árvores, todo mundo, a primeira planta que a gente aprende a desenhar na vida, eu acho que é uma árvore, né? Vegetais que tem um caule lenhoso, né? Que é aquela madeira, presença de um tronco único. O sistema radicular, que é o sistema da raiz, que eu falei a vocês, é o sistema pivotante, também chamada de axial. É aquela que tem o crescimento na vertical, principalmente com a raiz principal e as secundárias. Uma característica que a gente leva muito em consideração na hora de especificar alguma árvore, principalmente para estacionamento, árvore para o playground, para a área externa do jardim, alguma coisa assim, é o tipo de folhagem. Tem algumas árvores que perdem, em determinadas épocas do ano, perdem toda a folha, gente. Então, é o que a gente chama de plantas caducas, tá? Algumas perdem praticamente todas, parece que a árvore está morta. E tem outras que são parciais. Agora, uma coisa assim que a gente tem que ter em mente. Folha é uma parte da planta que está sempre em renovação. Então, não existe planta que não caia folha. Planta que não cai folha é planta artificial.
Então, assim, se seu cliente não quer folha na área externa dele, ele não tem que ter planta. Ou então, principalmente, não ter árvore, tá? Mas, lembrando que árvore tem milhões de benefícios que não, nem se compara de não tê-la numa área externa da sua casa, tá? Então, a gente normalmente opta, quando a gente vai fazer um local que precise passar muita gente, alguma coisa assim, a gente normalmente opta por árvores que não sejam chamadas de caducas, tá? Que são essas que perdem realmente. A gente dá preferência pelas árvores persistentes, que são plantas que normalmente as folhas caem, são aquelas que vão caindo no decorrer do dia a dia delas mesmo, tá? Mas não cai toda, não fica pelada. Árvores têm as copas bem formadas, bem compactadas, tá, gente? Elas abafam a poluição sonora, reduz a questão da dispersão da poeira. Então, locais que são bem arborizados, condomínios com árvores, normalmente são mais agradáveis à temperatura, né? São áreas sombreadas, normalmente você tem uma temperatura mais amena embaixo das árvores por conta da sombra da copa que faz. Promove a questão da absorção da poluição por conta da fotossíntese, né? E também barreira para vento forte. Então, locais altos, você tem uma barreira de árvores, assim você consegue segurar a questão do som, a questão da poluição, a questão dos ventos. São refúgios e moradia de muitos animais, de onde eles vão tirar alimentos, de onde eles vão morar, de onde eles vão reproduzir. Então, às vezes, quando a gente tira uma árvore, às vezes a gente está se livrando de um problema porque estava levantando a minha calçada. Mas você está desabrigando um monte de bicho. Aí, às vezes, o bicho vai parar dentro de sua casa, você se irrita porque o bicho entrou em sua casa. Mas, na verdade, você que tirou a casa dele. Então, assim, muito cuidado quando for pensar em tirar árvore, tá, gente? Eu sei que nem todos vocês daqui da sala são arquitetos que vão construir casas. Os que forem, por favor, levem sempre em consideração, assim, não sai arrancando as árvores. Primeiro porque não pode, né? Tem a questão da legislação municipal, que você tem que manter uma determinada área permeável e manter determinados indivíduos no terreno, a depender do tamanho, da quantidade e outras características, mas você não pode simplesmente sair arrancando tudo. Mas tentem arrancar o mínimo possível, porque a árvore, foi o que eu falei a vocês, o terreno ele é mais rígido, né, por conta das raízes, tem a questão do sombreamento, tem a questão da presença de pequenos animais, passarinho, mico. Gente, hoje em dia que a gente está nessa quarentena, eu tenho recebido algumas mensagens de alunos, de clientes, de amigos mesmo, dizendo que, poxa, Bela, eu tenho ficado tão mais em casa, estou mexendo com minhas plantas, eu estou sentindo mais necessidade de ter... quando a gente acabar com essa quarentena, eu vou manter esse hábito de cuidar de minhas plantas de manhã, em um determinado dia da semana, eu parar para cuidar, que realmente tem um benefício, tá, gente? Que eu falei para vocês na primeira aula mesmo, falei que tem a questão da qualidade de vida, tudo. Então, você ter uma árvore próxima à sua casa é o ideal, tá? A árvore está entrando na sua janela, manda podar. Não tem problema você podar uma parte da árvore, diminuir o volume, não tem problema. Você não pode arrancar, sair cortando de qualquer jeito, com qualquer ferramenta para, de repente, ferir a árvore e abrir espaço para doença se você danificar a árvore. Então, né, tentar evitar para poder não perder. Tem alguns problemas, como eu falei para vocês, da questão de raízes. Algumas raízes são mais agressivas, suspendem realmente calçada, então são árvores de grande porte, você tem que dar um espaçamento maior. Algumas têm um fruto que cai na casa, né? Outras flores que mancham. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de especificar uma árvore. Eu acho que não vai ser o caso de vocês como paisagista para trabalhar com interiores, tá? A queridinha do paisagismo de interiores são as plantas suculentas. Todo mundo gosta de uma suculenta dentro de casa. Todo mundo faz uma produção para entregar projeto de cliente, para entregar casa, para entregar não sei o quê. Tudo tem uma suculenta. Suculenta, realmente, gente, é o outro coringa para paisagismo de interiores. Só que ela tem uma validade. Ela tem um ciclo de vida pequeno quando dentro de casa, porque ela é uma planta que gosta de sol. Algumas mais, outras menos, mas a grande maioria ela precisa de sol. Então, quando você bota ela dentro de um lavabo, quando você bota ela num arranjo, numa sala, e não tem sol, ela vai sobreviver um grande tempo, porque, inclusive, elas são chamadas de suculentas, porque elas têm essa capacidade de armazenar água nas partes, na folha, no caule, na raiz, né, a depender da espécie. Então, elas têm essas folhas gordinhas. Essa folha ser gordinha e ela ter esse armazenamento de água faz com que ela resista mais tempo, né, em situações adversas. Plantas suculentas, gente, são plantas de deserto, por exemplo, plantas de regiões muito áridas, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma região muito seca. Poxa, tem um monte de suculentas, é um paraíso das suculentas.
Então, suculenta é uma planta que realmente ela é resistente em relação a ficar dentro de casa, mas ela tem um prazo de validade para dentro de casa. Eu vejo muita gente fazendo produções para entregar a cliente, a produção enche de suculenta, porque sabe que vai durar lá uns 6 meses, o cliente não vai achar que morreu, e é o que dá certo, vamos colocar. Só que tem alguns determinados locais, alguns tipos de determinado trabalho que você faz, que você não pode ficar trocando de planta toda hora. E se você não tiver umas plantas bonitas e arrumadas de forma correta, você vai ficar trocando toda hora. Então, assim, tem alguns locais que realmente o ideal é que você faça de suculentas artificiais. Sim, agora você pode, de repente, ter na varanda, um local que bate sol, um local que tem muita luz, fazer um arranjo de suculentas assim no meio de sua mesa grande, fica lindo. Então, não é que não possa usar, tá, gente, interiores. Pode sim, mas vocês sabem que não é o local que elas vão viver felizes, que é um tempo elas vão ficar estioladas, que a gente chama, são aquelas plantas que em busca do sol, elas crescem demais e ficam super alongadas, quando na verdade elas são todas compactazinhas assim, né? Parecendo umas rosetas. E tem uma infinidade de espécies, tá? Você sabia que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é cacto? Então, vocês estão vendo que todas essas aí que eu estou mostrando para vocês são cactáceas, tá? Euforbiáceas, são plantas que têm esse armazenamento de água na sua constituição. Então, ela é uma suculenta. Mas nem todo cacto é uma suculenta. Mas toda suculenta é um cacto. Tá? Então, vamos lá. As suculentas constituem um grupo mais abrangente de plantas. E os cactos são de uma família desse grupo. Então, todo cacto é uma suculenta. Mas nem toda suculenta é um cacto. Tá? Isso aí vocês depois tentam entender exatamente o que significa. Tá? Mas tem as mesmas características. Os dois armazenam água. Cacto, a mesma coisa, gente. Muita gente bota dentro de casa porque acha que ele tá lindo e maravilhoso. Daqui a pouco aparece uma mancha preta, assim, no meio dele. É fungo, é excesso de umidade. Tem que botar para a área externa. Ah, Isabela, mas ele tá ali há 2 anos na minha sala. Vou pegar, vou jogar ele direto no sol? Não faça isso. Isso vai torrar a sua planta. Você tem que botar uns pouquinhos, um local mais iluminado. Hoje ele pega uma horinha de sol. Aí, né, depois ele vai pegando mais um pouquinho. Aos pouquinhos vai botando. É a mesma coisa que você pega Isabela, branquela desse jeito, joga numa praia meio-dia, eu vou torrar. Então, eu tenho que ir aos pouquinhos tomando sol. A mesma coisa a planta que está acostumada dentro de casa, tá, gente? Mas cacto também, planta de área externa. Aquáticas são aquelas plantas que, como o nome diz, vivem com a porção dela ou toda ela dentro d'água. Aqui são algumas espécies que a gente tem aquáticas. Normalmente a gente usa aquáticas em laguinhos, em fontes, tá? Aquários para clientes que gostam de aquarismo. A gente tem plantas aquáticas submersas. A gente tem 3 tipos de plantas aquáticas. As flutuantes, quando ela não tem nada preso, nada dela está preso em lugar nenhum, ela fica realmente flutuando na água. Normalmente a raiz está debaixo d'água e o restante da planta está para fora. Mas como o nome diz, ela flutua. As semissubmersas, que são aquelas que têm parte para dentro e para fora. Para dentro da água normalmente está presa. E a que está para fora, ela vive em áreas direto, né, em área externa. Então, normalmente são plantas de local que sobe e desce com maré, né, de questão de vazante de rio. Então, são plantas de áreas de laterais, de áreas alagadiças, que normalmente ela está presa no fundo, mas tem essa malleabilidade fora, tá? Ela não está totalmente debaixo d'água. E as submersas são aquelas plantas que estão debaixo d'água. São plantas de aquário, de fundo de rio, os corais, tudo isso são plantas, são organismos submersos, tá? Que ela está toda debaixo d'água e presa em algum local, né? Pela raiz, normalmente, são as plantas submersas. Então, são esses 3 tipos de plantas aquáticas. Aqui é o fundo de uma Vitória régia, gente. A Vitória régia, isso que a gente vê para fora, é só a folha. A raiz dela está presa lá embaixo no fundo do rio. Então, normalmente, a Vitória régia, ela não é de locais de águas tão profundas, porque ela realmente tem essa parte de baixo, tá, gente? A gente já viu filme de desenho animado, principalmente alguma pessoa em cima da Vitória régia. Não aguenta, tá, gente? Até um animal, uma criança pequena, tem algumas que suportam, mas, gente, é animação, tá? Não existe, não. Bom, vamos lá. Aromáticas, condimentares e medicinais, gente. São as famosas hortinhas, que é outro também item que o cliente gosta muito em projeto, tá? Para pedir para projeto.
Existem plantas medicinais aromáticas das mais diversas espécies. Uma coisa que eu digo a vocês, tem que ter sol. Às vezes a gente vem em mostra, chega assim numa casa cor da vida, tá lá aquela cozinha maravilhosa, cheia de plantas, que não bate sol, não tem luz nenhuma, a planta vai morrer. Então, assim, o que eu normalmente faço? Escolho um local de sol, pelo menos pela manhã ou à tarde, depende, né, se é nascente essa corrente, apartamento, e boto um vaso, que se tiver um local visível, a gente bota num vaso bonito. Tem algumas aromáticas que são super bonitas, são texturizadas, são bonitas. Mas assim, é planta que você tem que estar de vez em quando colhendo, porque elas ficam velhas, né? Ela vai ficando marronzinha, algumas folhas você tem que tirar. Então, assim, é para quem gosta de mexer com essas coisas, tá? Eu tenho uma cliente mesmo que ela gosta muito de receber amigos durante o final de semana para cozinhar. Então, ela tem alguns vasinhos que ela deixa na área de sol, na área de serviço da casa dela, e quando ela quer reunir os amigos, ela bota dentro de uns vasinhos na sala, fica parecendo que ela vive ali. Mas não é, ela não tem sol ali, então a planta não tem como ser cultivada daquela forma. Ela fica na área de serviço e na hora de que ela quer fazer uma gracinha para ficar bonita no jantar dela, ela bota lá para dentro, tá? Para a sala. Então precisa de sol, isso é imprescindível. Não pode ter vento forte, porque ela queima com facilidade, tá? Não são todas aromáticas medicinais e ervas, né, hortaliças em geral, que você vai conseguir ter dentro de um apartamento. Não vai conseguir, tá? A gente está chegando perto dos 30 minutos, tá, gente? Se cair, a gente continua na próxima aula, porque na verdade, é só essa finalização aí de aromáticas e rudimentares. E aí eu falo para vocês um pouco das outras plantas que a gente tem para trabalhar, tá? Mas se não cair, a gente está levando aqui. Normalmente, gente, as aromáticas, as ervas, tal, ela tem essa consistência mais de ervinha, né? Uma coisa mais flexível. Outras já são mais durinhas, né? Tem algumas diferenças. Algumas a gente usa só a folha, outras a gente usa a flor, às vezes a gente usa a folha, a flor, caule, raiz. A gente pode usar tudo, né? Quem já assistiu o programa de Bela Gil sabe que tem algumas plantas que a gente às vezes jogava fora, algumas partes que ela faz maravilhas. Então, assim, hoje em dia a gente tem o uso das hortaliças e das aromáticas bem mais difundido do que era antigamente, tá? A única ressalva que eu faço, gente, é que quando for colocar, principalmente as medicinais, tentar conscientizar seu cliente que não pode sair tomando chá o tempo inteiro. Chá tem substâncias também que podem fazer mal, tá? Se tomar demais. Chá de boldo demais faz mal, chá de camomila demais baixa a pressão. Então, assim, não pode simplesmente ter plantas medicinais em casa, vou me acabar de tomar chá e usar o tempo inteiro, tá? Então, muita parcimônia com isso. Mas o cliente pede muito, viu? O cliente pede muito. Passou dos 30. O cliente pede muito nas casas hoje em dia a questão da horta, principalmente porque todo mundo gosta hoje em dia da questão de gourmet, né? Todo mundo gosta de cozinhar. Quem não gosta de ter um vasinho de manjericão, um vasinho de sálvia para fazer alguma coisa em casa, né? Alguma firulinha assim no jantar, no almoço que faz, todo mundo gosta. Então, assim, todo mundo, a grande maioria gosta. Então, assim, hoje em dia tem se pedido muito. Mas é como eu falei, tem que ter consciência de que tem que ter sol em algum momento do dia. Algumas pedem 2 horas de sol, outras pedem 4, 5, 6 horas de sol, né? Então, tem que dar uma pesquisada antes, que tipo de aromáticas. Tem alguns clientes, por exemplo, que odeiam coentro. Você vai plantar coentro no cliente para quê? Então, assim, primeiro perguntar quais são as preferências, entender como é o tipo de luz que você tem lá disponível, para ver se realmente dá para ter a hortaliça ou não. Normalmente, gente, a mesma situação. Quanto maior puder ser o vasinho, mais sua planta vai crescer, mais ela vai encher, tá? Às vezes, a depender do tamanho também do vaso, você tem que plantar algumas mudinhas da mesma planta. Hortelã, por exemplo, você deve normalmente plantar sozinha no vaso, porque ela com o tempo ela se alastra e toma o espaço da outra. Então, tem algumas ervas, algumas aromáticas, algumas hortaliças que você tem algumas peculiaridades. Uma coisa que você pode fazer, assim, até pela internet hoje em dia a gente faz, gente, plantio de hortaliças por épocas. Então, normalmente tem épocas que a cebolinha, coentro, essas mais temperinho verde, elas dão o ano todo. Mas, por exemplo, a romã, a pitangueira, que às vezes a gente tem muito, às vezes tem em árvore, em vaso, tá? Aí eu tô nem falando de hortaliça, eu já tô falando em frutíferas em vasos. Tem determinadas épocas que dão mais do que outra. Então, você pode plantar junto aquelas que tem mais específico na época de outono.
aquelas que são mais de primavera a gente planta em determinada época. Então, tudo assim é para facilitar. Normalmente, o cliente não entende muito disso, ele quer praticidade. Então, normalmente, o que a gente vai ter são aqueles temperinhos mesmo, que normalmente são mais fáceis, tá? É cebolinha, coentro, salsinha, pimenta, manjericão, tá? Às vezes a gente vê nas revistas aquelas paredes verdes lindas de horta, cada repolho, coisa mais linda do mundo, as alfaces maravilhosas. Esqueça, gente. Não façam isso de botar isso no projeto de vocês, que não vai ficar bonito, tá? Vai ter fornecedor querendo me matar de estar falando isso. Mas eu estou sendo muito sincera. Requer que seu cliente seja uma pessoa que goste de estar mexendo. Se seu cliente for aquela pessoa, não, Isabela, eu quero ter aqui um jardim vertical, uma hortaliça vertical, uma horta vertical aqui, tá? E eu vou cuidar, eu gosto, eu quero, tá? Você faz. Mas se ele for uma pessoa que te ouça, que de repente você estiver sendo, né, aconselhando ele, o ideal é que não fique em local de destaque, porque não é todo dia que ela tá bonita. Depois que você colhe, tem algumas hortaliças, depois que você colhe, você tem que replantar, ela vai começar de novo, da sementinha, folhinha, então demora, fica aquele vaso todo de solo, assim. Então não é uma coisa muito bonita. Tá? É bonito em vasinhos, em vasos grandes, de repente, vasos de barro, todo de hortaliça, fica lindo. Depois vocês olham na internet, acho que foi Gilberto Elkis que fez uma casa com uma vez, só de chás, de folhas, não sei o quê, em cada vasão, terracota, assim, coisa mais linda. Então, isso aí dá, tá? Mas parede verde, coisas que tenham o vasinho muito pequeno e não tenham manejo toda hora, hortaliça não fica legal, tá bom? E o que eu falei para vocês em relação a evitar, a tomar cuidado com a questão dos medicinais, gente, é porque às vezes a pessoa acha que é chá, que é natural, pode sair tomando muito. E não pode, tá? Tem algumas, como eu falei a vocês, o chá de boldo mesmo é um chá que muita gente gosta para tomar a questão digestiva, mas se não me engano, o rim não é uma substância muito boa para o rim, ou é para o fígado. Eu estou na dúvida agora, mas me lembrem que se vocês me perguntarem pela internet, eu ligo para minha irmã Paula, que sabe isso certinho, tá? Mas assim, então, como eu falei a vocês também, tem algumas que baixam pressão, tem outras que de repente baixam o açúcar, né? Mas aí a pessoa de repente tem uma hipoglicemia e não sabe. Então, assim, evitar de sair botando essa questão das medicinais, dos chazinhos, tá? Por conta de que a gente sabe que as pessoas às vezes não entendem e vai tomando. Sempre usar muita parcimônia. E os temperinhos de sempre são mais usuais, tá? Deixa eu ver aqui que alguém está me perguntando. Bom, tá. A questão da jabuticabeira. Como eu estava falando, a questão das árvores em vasos, tá, gente? Uma coisa também que o cliente tem pedido, e quando a gente tem espaço, principalmente quando a gente tem sol, numa cobertura, numa varanda que tenha um solzão, ou então numa área externa de uma casa, né, se não for um apartamento, você pode ter algumas árvores, algumas frutíferas em vaso. Ou quando não em vaso, no jardim, no solo, tá? A jabuticabeira, por exemplo, é uma árvore nossa, brasileira, da Mata Atlântica, que tem sido muito valorizada nos projetos, né? Eu adoro, tá? Agora a jabuticabeira, ela pede uma rega constante, ela gosta de água. Então, se for um local que, vou botar na casa de praia da casa de um cliente meu que não vai muito lá, se não tiver um sistema de irrigação automatizada, você vai perder a jabuticabeira. Ou então a jabuticabeira não vai dar fruto, vai ficar feia. Então, ela normalmente tem que ficar em locais que tenha água, que tenha acesso à água boa, né? Luz, evitar de botar em locais muito perto da maresia, porque ela sofre um pouco, mas assim, vento forte, às vezes não fica tão bonita, mas ela é uma árvore super adaptada ao nosso clima, que é nossa, né? É de Mata Atlântica. Então, jabuticabeira é uma boa opção. Agora, é uma planta que está valorizada, então, atualmente, ela não é uma árvore barata. Ela normalmente demora um pouco de dar o primeiro fruto, então, se você já puder comprar uma que a gente chama de híbrida, você já pode tentar comprar ela ou já frutificando, ou já perto de frutificar, tá? Você não precisa ficar esperando lá 6, 10 anos para ela dar uma primeira jabuticaba, mas ela normalmente está com preço mais alto, tá? Por conta da valorização dela, ela está um pouquinho mais cara. Mas é uma árvore linda, ela tem vários caules, assim. É um caule único, mas ela é bem, bem aberta, então ela faz uma copa. A gente fez o projeto do Anchieta do Bela Vista, né? Que é um colégio de tempo integral, bilíngue, só para crianças menorzinhas. E a gente botou a jabuticabeira lá na área do parquinho deles. Eu vou até ver se a gente vai lá um dia, porque agora na quarentena a escola está fechada, mas eu vou ver quando voltar as aulas, se a gente tirar lá umas fotos. E aí eu posto na internet depois para vocês verem
A gente plantou uma jabuticabeira. Agora os passarinhos não deixam uma jabuticaba. Ela dá lá a bolinha, o passarinho vai lá e come. Mas, na verdade, uma da ideia é essa, né, gente? Né? Que você realmente ter árvores para atrair os bichos que estão próximos, né? Os polinizadores. A gente tem muito medo de abelha, mas assim, a gente tem muita abelha nativa, muita abelha brasileira que não tem ferrão. As abelhas brasileiras não têm ferrão. Depois você entra na internet assim, ó, meliponário, tá? Que é exatamente a produção de abelhas sem ferrão, são as abelhas nativas, que dão um mel maravilhoso, são nossas. Essas abelhas que têm ferrão, elas são abelhas exóticas, são abelhas africanas, são abelhas de um laboratório europeu, que foi trazida para cá, e aí se proliferou, então elas não são nossas. Então, assim, às vezes você fica com medo de atrair a abelha, você imagina logo aquela abelha cheia de ferrão, e às vezes não, às vezes vem uma uruçu. Paula sabe todas. Paula agora está criando abelha. Paula é minha irmã, tá, gente? Que dá aula para vocês, que acompanha vocês no Horto, tal, que na volta a gente vai marcar uma aula externa. E que trabalha, faz a parte prática. Ela trabalha também comigo no escritório, né? Irmãs paisagistas. Então, é ela que é mais expert nessa questão de abelhas. Mas quanto mais flores, quanto mais frutos, quanto mais cor e aromas você tiver no seu jardim, mais animais você vai atrair. Pássaros, polinizadores, que também, né, são grandes polinizadores dos pássaros. Todos esses, assim, tudo isso a gente consegue atrair com a questão das plantas e das árvores, das flores, tudo isso a gente traz. Então, assim, eu passei para vocês hoje a questão da classificação das plantas. Nunca mais vocês vão chamar a palmeira de árvore, nunca mais vocês vão chamar a árvore de palmeira, tá? Vocês já sabem o que é cada um aí, para poder, para poder, quando vocês forem especificar. E como eu disse a vocês, Isabela, não sei que nome, que planta é essa, eu não sei que planta eu vou usar, não tem problema, gente. Vocês querem o quê? Eu quero uma planta aqui, Isabela, cheia, que tem um efeito maior. Eu quero uma planta aqui, tipo uma palmeira. Então, vocês já vão saber mais ou menos o que vocês querem. E aí, vocês vão em busca de parcerias que montem para você, tá? Ou então, de repente, Isabela, não sei que planta é não, o que é que você me sugere? Faça uma consultoria, seu cliente paga pela consultoria do seu parceiro. É só você incluir no seu projeto. Você já sabe que, poxa, você quer fazer um projeto, esse apartamento vai ficar lindo, se tiver um excelente paisagista, você já inclui. Isabela, quanto é que você vai cobrar Isabela, qualquer outro, tá, gente? Eu tô falando por mim, porque é o meu trabalho. Quanto é que você cobra por uma consultoria de projeto tal? Eu te passo a proposta, você inclui no projeto que o cliente paga. Então, assim, você não vai deixar de botar um projeto, fazer um projeto lindo de paisagismo para o seu cliente, porque você não sabe, tá? Mas aqui no curso, vocês estão entendendo mais ou menos quais são as características e o que esperar de cada uma dessas plantas, tá? Então, assim, ó, dúvidas, manda por e-mail, manda por WhatsApp, e a gente se vê na aula que vem para poder a gente finalizar essa questão da botânica, ok? Boa noite, então.